Marcelo Streiffinger nasceu na cidade de São Paulo em 1966. É bacharel, mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Também é bacharel em Direito e em Administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, também foi professor nas áreas de Direito Penal e de Direito Penal Militar. Além de compliance e governança no setor público pelo INSPER de São Paulo. É coronel da Polícia Militar de São Paulo, onde serviu por 34 anos. Foi chefe do Centro de Operações da instituição, comandante de policiamento de área e do batalhão de choque. Oficial-chefe da Seção Correcional de Polícia Judiciária Militar e Disciplinar. Juiz militar de Conselhos de Justiça, entre outras atribuições. É coautor de livros da área do direito penal militar. Em janeiro de 2023, tomou posse como secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, a convite do governador Tarcísio de Freitas. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado, com informação de qualidade e de interesse de toda a população. O Conexão Paulista de hoje recebe Marcelo Streiffinger, secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Secretário, que bom tê-lo aqui conosco. Bem-vindo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade de falar um pouco sobre a administração penitenciária para a população paulista. Secretário, na edição de hoje me acompanham os colegas jornalistas João Pedro Barreto, do Portal Alesp. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Arthur. Obrigado, secretário. Obrigado, Renata. Vamos lá. Vamos lá. Ao meu lado está Renata Perobelli, da TV Alesp. Quem você já conhece muito bem, Renata. Olá, muito obrigada. Tudo bem, secretário? Vamos para um bom programa hoje com o João e com o Arthur. Vamos lá. Secretário, Renata, João, o secretário já esteve aqui algumas vezes na Casa Legislativa, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, maior parlamento estadual da América Latina, no contato com os 94 parlamentares, deputados e deputadas, que desde que assumiu, então, o senhor assumiu a pasta da administração penitenciária. Numa dessas ocasiões, secretário, o senhor prestou contas da secretaria. E antes de a gente iniciar, então, esse nosso bate-papo, essa nossa roda de conversa aqui no estúdio, nós vamos acompanhar o trecho de uma fala do senhor sobre a reabilitação de detentos. A gente confere a partir de agora. Nós temos que convencer as pessoas a se darem uma chance. Nós temos que convencer a pessoa privada de liberdade que ela ainda tem um futuro a construir. E esse futuro depende dela. E muitas vezes, estudando e trabalhando em atividades já organizadas ou ainda se preparando para o trabalho, ela vai ter melhores condições de voltar ao convívio social de forma plena. Secretário Marcelo Streiffinger, eu vou repetir algumas palavras que o senhor utilizou agora há pouco. Nós temos que convencer as pessoas a se darem uma chance. Nós temos que convencer, então, a pessoa privada de liberdade que ela ainda tem um futuro a construir. O senhor tem humanizado a secretaria, a gente pode dizer isso? Eu tenho participado desse processo de humanização. Isso é um caminho natural das coisas, e a minha busca é não só de coordenar pela função que estou exercendo atualmente, mas também de não atrapalhar esse processo de humanização. Porque só esse é o caminho para poder resgatar aquela pessoa que se perdeu em determinado momento da sua vida e que pode fazer alguma coisa nova com o seu futuro. Então, eu disse e repito, isso é uma busca permanente da secretaria. Porque a pessoa, muitas vezes, que errou, ela pode parecer que não aos olhos de quem está de fora, mas ela mesma se condena. E essa sua condenação, muitas vezes, gera um processo de punição, de autopunição. E essa autopunição faz com que ela se feche em si mesma e não vá buscar outra coisa. Então, começa daí.
desse processo de trazê-la de volta à luz dessa possibilidade futura e depois buscar fazer com ela um processo qualquer profissional onde ela veja futuro naquilo. Isso não é fácil, não só pelos olhos dela, mas pelos próprios olhos da sociedade. Por isso é que a gente, percebendo essa dificuldade, percebendo essa necessidade, a gente começou também a investir em empreendedorismo. Porque muita coisa se consegue fazer sozinho, mas a pessoa não tem capacidade de se auto-organizar para alcançar alguma coisa. Então, essa necessidade que a própria sociedade acaba muitas vezes impondo ao egresso, fez com que a gente buscasse no empreendedorismo uma também solução. Por isso a gente tem uma parceria com o Sebrae de 50 mil vagas de curso de empreendedorismo. Tem também com outras entidades, outros tipos de trabalho, mas também empreendedorismo, porque tudo aquilo que vier somar está valendo a pena, independente de quem esteja ministrando. A nossa busca incessante é de convencê-los a trabalhar e a estudar. O estudo é muito mais fácil. A gente tem primeiro grau, a gente tem segundo grau, a gente tem ensino universitário e a gente tem também profissionalizante, de ordem técnica e de ordem não técnica. Por quê? Porque a gente não pode deixar também de considerar que em boa parte da população a capacidade cognitiva não é tão destacada em relação à sua formação intelectual, educacional. E isso faz com que a gente vá encontrar eco em muitas profissões que não são técnicas, mas são necessárias no dia a dia, e isso faz com que a pessoa encontre ali uma oportunidade para si. Se eu fosse buscar só demasiadamente ou no nível médio de qualificação técnica, eu afastaria muitos dos nossos internos. E isso não é interesse. O interesse é que ele vá buscar, dentro da sua possibilidade, essa evolução. Então, esse processo de humanização, ele não é meu. Ele é da secretaria, ele é da pasta, ele é do governo, que tem como meta a direção certa. E essa direção certa, ela passa não só pela busca da modernização da administração, como a própria custódia dos nossos internos. E isso está acontecendo. Então, sou só uma peça desse grande tabuleiro. Renata Perobelli. Secretário, é um prazer estar aqui com o senhor. Nessa questão da humanização, a família também está inserida nessa questão da futura reintegração do preso à sociedade, através de jornadas de cidadania, de trabalho. Gostaria que o senhor explicasse um pouco isso e também aproveitando, já que falamos nessa questão de trabalho, quando a gente pensa numa penitenciária e se fala que lá o preso pode trabalhar e com isso abate-se dias na pena, nem todos podem. Por quê? Porque apenas, sei lá, de uma unidade que tenha 10 pavilhões, apenas um pavilhão pode ser voltado ao trabalho. Na verdade, o pavilhão é consequência, não é causa. Nós temos unidades de regime fechado, de regime semiaberto. As de regime fechado, nós temos unidades de pessoas já condenadas, com sentença transitada e julgado, ou seja, para quem nos assiste, essa sentença, essa condenação não muda mais, falta simplesmente cumprir. E temos pessoas que já foram condenadas, mas ainda está em grau de recurso, ou seja, a coisa ainda pode mudar. E temos pessoas que ainda não foram julgadas, que estão presos provisoriamente. Temos esses 3 tipos de regime dentro do fechado. Esses 3 tipos de situação dentro do regime fechado. No regime semiaberto, a pessoa já cumpriu o fechado, passou para o semiaberto por uma progressão temporal e agora está numa fase menos enclausurada que a anterior. Bom, quando as pessoas estão no regime fechado, muitas unidades nós temos trabalho internamente. E essas pessoas que se voluntariam para o trabalho, porque há que se destacar, sempre o trabalho é voluntário. Nunca foi imposto. E a pessoa trabalha, tem uma compensação financeira e tem também a remissão de pena. A cada 3 dias ela desconta 1. Agora, numa unidade prisional fechada, é importante que a segurança esteja que a preocupação com segurança seja permanente. Então, as pessoas que trabalham e que estudam
e que, por consequência, saem para a sala de aula, voltam para a sala de aula, para a sua cela, ou ainda saem para o pavilhão de trabalho e voltam, essa movimentação ela não pode ser generalizada por questão de segurança. Então, nós centralizamos as pessoas que trabalham num único pavilhão, que trabalham, que estudam. Óbvio, dentro daquilo que é numericamente possível. Para quê? Para que a gente tenha menos movimentação. Então, são essas pessoas, geralmente, que estão nos pavilhões mais próximos da saída, porque elas que entram e saem dentro da própria unidade, ou no semiaberto, até fora da unidade. Então, a centralização do pavilhão não é a causa, é a consequência do fato de estarem trabalhando ou não. Bom, em relação aos nossos trabalhos envolvendo cidadania, isso acontece para quem está no fechado, para quem está no semiaberto e para quem está já no aberto, ou seja, já é egresso, já está fora. Internamente, nossa preocupação é saúde, é orientação e é documentação. Para quem está fora, é quem eventualmente tem escapado desse processo anterior, mas voltado especialmente para documentação e para oportunidade de trabalho. Como que uma pessoa consegue emprego se ela não tiver com a documentação certa? Não consegue. Então, hoje em dia, a gente já faz isso internamente, quando a pessoa ainda está conosco, para que ela saia com a sua situação regularizada. Só para ter uma ideia, a gente já fez mais de 500 mil de expedição de certidão de nascimento. 500 mil é muita coisa. Isso mostra o volume de pessoas que passam pelo sistema prisional e mostra o volume de pessoas que não têm o seu documento. O que chama a atenção para qualquer um de nós que estamos fora do sistema. Então, 500 mil de pessoas para adquirir a sua certidão de nascimento, ou seja, elas não conseguiam nem mostrar que elas existiam para o mundo formal, protocolar, é de chamar a atenção. Então, isso acontece hoje em muito mais quantidade, em vista até dos processos estarem sendo todos eles informatizados, digitalizados. Então, a gente consegue evoluir de uma forma bastante positiva. E até agora com parcerias também com o CNJ, que também tem essa preocupação de promover cidadania à pessoa, primeiro começando pela questão protocolar, regulamentar, formal, documental. E isso já acontece. Agora, com o egresso, além dos documentos, as oportunidades de emprego. Então, as nossas centrais, elas buscam convergir essas oportunidades e aquele egresso busca nessas centrais alguma chance. Agora, também é a mesma forma, é voluntariado. Ou seja, é o egresso que procura as centrais no sentido de alcançar alguma oportunidade. E esse trabalho tem sido bem positivo. Esse bem positivo em termos de número é alguma coisa que desponte? Ainda não. Porque o egresso, muitas vezes, ele quer simplesmente se ver livre do cárcere. Não quer mais vinculação nenhuma à administração penitenciária. Mas ele tem sido positivo no sentido de quando as pessoas que nos procuram alcançar alguma oportunidade. E isso é sempre bom, independente do número. Atrás de cada pessoa tem uma família, atrás dessa família tem um grupo de pessoas esperando estabilidade, esperando alcançar uma situação que lhe permita ter uma vida normal. Que penso eu que seja isso que qualquer pessoa, qualquer família espera. E aquilo que a senhora falou é importante. A família é base. Eu só vou conseguir buscar ressocializar com trabalho, com estudo, mas a promoção disso se dá por dois veículos, ou é a família ou é a religião. Então, isso é bastante forte no sistema. Famílias, infelizmente, nessas últimas décadas, a gente tem visto a desagregação, o degringolamento da instituição família, e isso causa reflexo até na população prisional. E esse até, não até como se fosse uma exceção, não. Muitos ali chegaram até aquele ponto por causa disso, dessa desagregação. Então, nós vivemos o reflexo disso. E aí, em paradoxo, né?
A pessoa teve uma família desagregada e isso fez com que ela se perdesse na vida, com que ela chegasse à droga, às vezes chegasse ao crime. Ela vem parar numa unidade prisional e muitas vezes é a família que vai resgatar. Ou não. E aí que entra um papel importante da religião. Porque se a pessoa já tem uma família desagregada que lhe abriu o caminho para que ele chegasse até ali, essa família não estará presente para buscar resgatá-lo. E aí, como eu falei, entra a religião, ou a mesma pessoa que não tem esse viés, a gente busca através de trabalho de ensino. Mas é um processo que tem que ser complementar. As coisas têm que trabalhar juntas, para que a gente possa alcançar algum resultado. Não dá para desconsiderar a curva de Gauss. Ela funciona perfeitamente na população prisional. A gente tem o desvio padrão de um lado. Eu não estou falando de pessoas, estou falando de porcentagem. Pessoas, tudo é possível com qualquer ser humano. Agora, percentualmente, existe um grupo que, por mais que se faça, não vai se conseguir nada. Existe um grupo que não precisamos fazer absolutamente nada. A pessoa escorregou na vida, ela tem um senso crítico pessoal, ela não tem problema, ela vai seguir sua vida normal depois que sair do cárcere. Mas tem uma grande massa no meio e influenciável. E muitas vezes tão influenciável que chegou até ali por causa disso. E é aí que a gente busca, através do trabalho, através de educação, através de família e através de religião, fazer com que essa pessoa dê o clique, que acorde, que vire a chave e que saiba, perceba que aquela situação vivida antes não é a correta. E, a partir daí, construir um novo futuro. Foi nesse sentido que eu disse, de fazer com que a pessoa acorde para si mesma, e muitas vezes ela não se dá conta disso, e tem que ser provocado por nós. João, por favor. Perfeito. Acho que eu vou seguir nessa linha que o senhor falou por último, sobre dar esse clique, né? Nessa vinda que a gente viu o vídeo, você falou sobre um pouco das condições dos presídios. O senhor disse que a Secretaria tem tido um grande progresso na questão dos banhos quentes, por exemplo, que antes não tinha. E agora grande parte das unidades possui banho quente de até 5 minutos, algumas precisam de algumas adaptações estruturais. E o senhor disse também, apresentou alguns dados que apontam que hoje, comparado a 2010, a gente tem menos presos por unidade. Teve um aumento de 14,48% no número de presos e 22,29% no número de unidades prisionais. Significa que tem menos superlotação, enfim. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Eu queria que você falasse um pouco da importância de dar condições dignas daquelas pessoas estarem ali, ter um banho quente, ter uma refeição, para que ela também entenda que aquele lugar não é só de penitência, não é só de culpa da pessoa, também ter um pouco mais de ânimo, de motivação para trabalhar, para estudar, para ter uma vida nova, enfim. Você falasse um pouco dessa importância de dar essa condição digna para essas pessoas. Não, com certeza. A punição a que ela foi submetida pela Justiça não implica em castigo no sentido de estrutura, implica em cumprimento de restrição da sua liberdade. Agora, nós temos um pacote de unidades. Temos 182 unidades, tem 2 unidades que estão prestes a serem finalizadas para a inauguração, 2 CDPs, e essas unidades, elas trazem consigo suas virtudes e seus problemas. A questão do banho quente, todas as unidades já têm. Nós temos 3 unidades que ainda não têm o tempo suficiente, mas porque são unidades antigas e a mudança do sistema implica ainda em obras caras que estão no orçamento e vão ser feitas, mas tudo tem um tempo, não é... O clique nesse sentido não é tão rápido. Então, isso já está como é que fala? Encaminhado para o orçamento do ano que vem. Então, o banho quente já existe. Nós temos também que lidar, além do problema natural, todo mundo que tem a sua casa sabe que a sua residência passa um tempo, tem que trocar isso, tem que pintar, tem que trocar aquilo, é natural. Isso acontece também numa cadeia. Só que, além do eventual falta de preocupação do preso com o local que ele habita,
nós contamos também com as rebeliões. Hoje a gente já não tem. Tivemos uma agora em Franco da Rocha, mas fazia muito tempo que a gente não tinha. E isso faz com que a relação da prioridade acabe mudando. Então, temos problemas? Sim, temos. A questão nunca foi de intenção de tornar aquilo um castigo, tornar aquilo um problema. O nosso problema é econômico. Então, isso está acontecendo? Está. Terminamos agora uma reforma do Butantan, que tinha perfil feminino, se pensou até em colocar masculino, mas aí voltamos ao feminino, porque a estrutura é adaptada para a mulher. O que tem de diferença da mulher? Em relação não só a construção, até espaço para amamentação, o tipo de cela diferenciado, são coisas, o próprio parte de banheiro, então são coisas diferentes. Então a gente está mantendo mulher no perfil do Butantan. Temos unidades que nós estamos reformando, Bauru, como é que fala? Avaré, são 2 reformas grandes que nós estamos fazendo, além de outras pequenas que são feitas normalmente, né? São feitas usualmente, mas de acordo com a nossa capacidade de evolução. Isso está sendo feito, sim, especialmente agora, eu vou falar desse último ano e meio. Então, a intenção é ter e manter um local digno para cumprimento de pena. Então, isso aí, sim, pode ter certeza que estamos trabalhando nesse sentido. É óbvio, essa unidade agora que foi queimada através dos colchões, isso traz impacto? Traz impacto. Agora vamos ter que fazer a reforma. Essa reforma, ela implica em número de vagas, porque destruíram várias das celas, destruíram portas. Então, isso implica também a falta de vaga em uma superlotação? Implica. Então, tem que consertar primeiro lá e depois outras que eram de manutenção menor, para que eu não perca número de vagas, porque número de vagas implica em aperto demais. O CNPCP, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele fixou um teto de 37,5 de superlotação. Então, se a cadeia fosse comportar 100 pessoas, ela teria que ter no máximo 137. Nós temos isso. Nós estamos dentro desse limite? Sim. A gente tem por volta de 23%, 24%. Então, nós estamos 123, 124. Isso é bom? Claro que não. Óbvio que não. Entretanto, já teve pior, está melhorando, e a intenção é, com essas obras, inclusive de ampliação de espaços, é de buscar a normalização. Então, esse processo vem sendo feito, porque isso também implica em humanização. É um conjunto harmônico, onde a gente tem que trabalhar em várias frentes e muitas vezes na contramão do que o próprio custodiado está fazendo, quando ele destrói uma unidade. Então, esse trabalho ele tem que ser permanente, e é permanente. E o saldo tem sido positivo, com certeza, ao longo desse ano e meio. Secretário, eu gostaria, por favor, que o senhor trouxesse um panorama das pessoas que estão nos presídios paulistas hoje. Mulheres, homens, a idade mais ou menos. O senhor poderia fazer essa colocação, por gentileza? Sim, nós temos 201.600 e alguma coisa. Porque esse é alguma coisa, é porque eu não sei o número. Não, eu sabia o número na hora que me falaram, mas desde que me falaram, entrou gente e saiu gente. É um número que é volátil. Só para ter uma ideia, a gente tem um turnover mensal de 9 mil presos entrando e saindo do sistema. Bom, nós temos 201 mil, então, presos, cerca de entre 8 e 9 mil mulheres, o restante homens. Então, 8, 9 mil mulheres, 192, 193 mil homens. Só 4% de mulheres. Já foi maior, já foi 12 mil. Como a população carcerária já foi 237 mil, hoje é 201 mil. Então, nós temos fases. Dessa população carcerária, entre 20 e 35 anos está o grande volume dos crimes voltados a entorpecente e crimes patrimoniais.
a gente tem mais ou menos, desses 200 mil, 80 mil presos vinculados a crimes que têm relação com entorpecente. Por volta de 50 mil vinculados a roubo, que infelizmente, é o crime que é mais comum na questão patrimonial. E essa população tem, basicamente, entre 25 e 35 anos. Em relação a crimes sexuais, eu já tenho uma população mais antiga, de mais idade. Então, já são pessoas mais velhas. Essas pessoas estão distribuídas de acordo com o seu perfil e com o seu tipo de crime. Isso é absoluto. Isso é dominante. Não tem como ser absoluto quando eu falo de 201 mil pessoas. Mesmo porque existe uma série de coisas que acontecem no dia a dia que me fazem com que eu tenha que movimentar custodiados de um lugar para o outro por questões de segurança, por questões de grupos, por questões de informações que nos chegam. Então, muitas vezes, são pessoas que pertencem ao mesmo grupo, teoricamente não tem qualquer problema, só que houve uma desavença dentro daquele grupo, que nós não conhecíamos. E isso chega para a gente depois. Isso faz com que a gente vá separar essas pessoas. Então, a dinâmica, ela é muito grande e, muitas vezes, e quase que sempre proativa, mas também não são raros os casos de ela ser reativa, onde eu sei da coisa já passada, já acontecida, e isso tem que fazer com que eu tenha que movimentar. O que muitas vezes, para quem está de fora, acaba não entendendo. Por que leva daqui para lá, de lá para cá? Não é pela falta de que fazer, não é. Temos muito para fazer. Pode ter certeza que temos muito a fazer e fazemos. Agora, é por necessidade até da segurança dessas pessoas. Porque muitas vezes, para quem está aqui fora, não passa na cabeça da pessoa que a reação a qualquer desavença vai ser atentar contra essa pessoa. Mas isso não é incomum entre eles. Então, as medidas de reação, que no caso aqui de fora seriam muito mais uma chamada de atenção para que as coisas voltassem ao seu normal, não vai funcionar. Então, e cabe a gente, como responsáveis pela custódia, de promover essa segurança. Logo, a gente tem que tomar ações preventivas e reativas com o intuito de evitar até que entre aliados aconteça alguma coisa de maior gravidade. Essa é a dinâmica do dia a dia. E isso acontece normalmente e temos uma destreza acompanhada de uma parceria com o Poder Judiciário no sentido de entender que essa dinâmica é dada pelos fatos que surgem e muitas vezes pela urgência. Então temos essa liberdade de poder fazer esse trabalho com responsabilidade, com a preocupação especialmente na segurança do sistema e na segurança das pessoas que integram esse sistema. E isso acontece. Muito bem, secretário, João, Renata, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltaremos então numa entrevista no bate-papo para lá de interessante aqui no Conexão Paulista. É rapidinho, você que está aí do outro lado, a gente já volta, é só o tempo de você tomar uma água, o secretário também molhar a garganta, os nossos colegas aqui também. Até já. Muito bem, o Conexão Paulista está de volta. Recebemos hoje o secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Marcelo Streifinger. Mais uma vez, secretário, muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço a oportunidade de trazer um pouco mais para a população paulista sobre a administração penitenciária. Muito bem, secretário. Olha, eu quero lembrar então a vocês que também me acompanham aqui, o João, do portal da Assembleia Legislativa, e também Renata Perobelli, aqui da TV Alesp. Secretário, seguindo aqui uma situação em respeito aos meus colegas jornalistas,
Vou passar a palavra agora para a Renata Perobelli, que tem uma questão de mais importante para tratar com o senhor. Renata. Obrigada. Secretário, para as pessoas quantificarem e entenderem a população carcerária hoje no Estado, o atualizado de hoje entre 201 e 202 mil, equivale à população de Rio Claro, uma cidade como Rio Claro. Como administrar toda essa população carcerária, tendo a Polícia Penal com aproximadamente 30 mil homens? E agora temos um projeto aqui na casa para a criação da Polícia Penal, assim como existe a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Penal. Vocês que vão administrar essa Polícia Penal e de que forma isso vai corroborar e ajudar na questão específica da população carcerária? Certo. Dividindo em duas partes. Primeiro, em relação à população equivalente a Rio Claro, 200 mil pessoas, elas são divididas em 182 unidades. Então, se a gente fizer a conta, dá 1.000 e poucos em cada unidade. É como se fosse uma pequena cidade em cada uma delas. E a melhor forma de administrar isso foi com a descentralização. Hoje, as unidades, elas adquirem os produtos necessários à alimentação da população custodiada nas imediações. Esse projeto esse projeto de agricultura familiar, esse projeto de incentivo a pequenos agricultores, que a Secretaria da Agricultura encabeça, um dos maiores parceiros dela é a administração penitenciária, com essa forma de aquisição dos produtores locais, dos pequenos, né, agricultores. Isso facilita em relação a frete, isso facilita em relação à produção, isso faz com que o Estado, já que as nossas unidades estão espalhadas no Estado inteiro, permita auxiliar no desenvolvimento local de cada uma das regiões, sem vincular isso a uma compra única. Agora, falando de Polícia Penal, a gente está vivendo um momento histórico. A criação de uma polícia, a instituição de uma polícia de Estado. Quem que é essa polícia? Em 2019, houve uma alteração da Constituição Federal, criando, no 144, a Polícia Penal. Em 2022, essa mudança veio para a Constituição do Estado de São Paulo. E quem que integra essa polícia? O cargo de policial penal, ele deriva da transformação dos cargos de agente penitenciário. Em São Paulo, nós temos duas classes. O agente de segurança penitenciária, aquele que trabalha internamente na unidade, e do agente de escolta e vigilância penitenciária. Ele trabalha nas muralhas ou trabalha na escolta, no transporte do preso, seja para fórum, seja para a unidade de saúde, seja para onde for. O que muda? Só o nome? Não. Muda o espírito, muda a estrutura, muda a formação, muda o preparo. O policial penal, agora, vai ser uma pessoa que ingressa na carreira com grau superior. Isso faz parte do projeto que está aqui na Assembleia. O curso dele, que era de 4 meses e meio período, passa a ser 8 meses em período integral. Eu não estou mais formando um agente, eu estou formando um policial do Estado de São Paulo. Essa polícia tem o mesmo status que a polícia militar, que a polícia civil, que a polícia científica. Então, funciona agora como uma quarta polícia. E o que a gente está buscando trazer para esse policial penal? Não só o preparo técnico na lida com a pessoa custodiada, na escolta, na muralha, não só essa questão, mas também buscar fazer com que essa pessoa seja um agente efetivo de reintegração social. A reintegração social tem que estar na cabeça de cada um dos policiais penais. Eles são os promotores disso. Se aquela pessoa tiver alguma coisa melhor em horizonte na sua vida interna, custodiada por nós, vai ser muitas vezes pelas mãos, pelos olhos, pelo cérebro desse agente, desse policial penal, que não é simplesmente um custodiador, não é simplesmente uma pessoa que cuida da segurança, ela cuida do conjunto. Então, o que antes era dividido, era compartimentado, cada um cuida de uma parte, agora não. Agora todo o pacote de custódia, de escolta, de vigilância, de segurança, de reintegração, de reinserção, tudo isso pertence ao mesmo agente. Porque
é necessário que esse envolvimento ele seja completo, ele seja multidisciplinar, ele seja multifacetado. Eu não posso simplesmente preparar uma pessoa para abrir e fechar as celas. Essa pessoa tem que entender o contexto que ela está inserida, tem que entender a mensagem que ela permanentemente tem que trazer. Isso não quer dizer, para muitos que nos assistem, falta de firmeza na intervenção. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu penso que quanto mais nós estivermos envolvidos com a reintegração, com a segurança, obviamente, dessa pessoa custodiada, mais eu tenho força para fazer com que ela respeite limites. Essa é a grande questão. O respeitar limites é uma obrigação do preso para que a gente consiga custodiar 200 mil contra a sua vontade e não dar novidade, e não dar confusão. Então, a criação da Polícia Penal busca trazer estabilidade também para esse profissional, com regras mais claras, mais definidas do que deve ser feito, do que não deve ser feito e de qual tipo e grau de intervenção. Coisas que eles sabem e nós temos agora que institucionalizar. Nós temos um corpo de funcionários excepcional. Imagine qualquer um dos senhores e senhores que esteja em casa imaginando cuidar de preso a sua vida inteira. Pessoa que está contra a sua vontade e que tem problemas, senão não teria chegado até ali. Então é uma pessoa que está permanentemente cuidando de problemas. Permanentemente lidando com pessoas que não conseguem nem se auto-administrar. Quanto mais, às vezes, viver em conjunto. Então, nosso corpo funcional é dedicado, é trabalhador e precisa, além da valorização institucional, ter um arcabouço maior de conhecimentos jurídicos, de conhecimentos técnicos e de conhecimentos de segurança. Ou seja, eu vou buscar fazer com que eles alcancem esse status desde o primeiro momento, desde a chegada, desde a formação. É que, como eu falei, essa formação já começa com pessoas de grau superior e já, na verdade, quadruplico o tempo, porque era 4 meses meio período, agora são 8 meses integral. Então, eu já trago para o sistema uma pessoa melhor preparada e, óbvio, que nessa junção a gente vai ter um trabalho de equalização entre os profissionais. Quem é agente de segurança vai aprender as atividades da escolta e da vigilância. Quem é agente de escolta e vigilância vai aprender as atividades da segurança. Ah, isso quer dizer que eu vou trocar de função? Não. Isso quer dizer que todo mundo tem que estar pronto para tudo. Mesmo porque eles trabalham num local de extremo risco. E o extremo risco não permite aguardar invocações, aguardar apoios externos em relação a atividades que eu não desenvolva. Eu preciso resolver o problema ali, na hora e com o que eu tenho. Então, isso vai permitir com que esse agente de hoje esteja melhor qualificado em relação a essa fase de equalização de profissões, de equilíbrio de profissões, de conhecimento, e, por consequência, também recebendo os futuros profissionais que também vão ter essa possibilidade. E já tem um concurso de 1.100 policiais penais aguardando a edição da lei para que a gente possa lançar o edital. Show. Perfeito. Bom, secretário, vamos mudar um pouco de assunto. O senhor esteve nessa segunda-feira, dia 19 de agosto, no lançamento do Centro Líder de Inovação em Saúde Digital do governo. O secretário Elezes Paiva, da pasta da Saúde, falou que o senhor é um grande parceiro nesse projeto. E eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o Telesap, sobre essas teleaudiências e teleatendimentos de saúde. O secretário Eleuso falou que já são 26 unidades prisionais. Fala um pouco desse projeto e da previsão para o futuro. Sim. É evidente que a pessoa que está custodiada ela precisa de assistência de saúde. Isso é fato. E as ferramentas, isso eu não estou falando na unidade prisional, estou falando no mundo. Elas têm que ser melhor utilizadas, melhor dinamizadas para que possam alcançar um volume maior de pessoas. Isso já estava acontecendo lá fora, a telesaúde. E aí, o Dr. Eleusis traz para o governo de São Paulo essa ideia que já tinha
prenúncios anteriores, mas mais tímidos. Então, traz uma alavanca para esse processo e é óbvio que esse processo começou a ser construído na prática faz 2 meses, nós temos já 2 meses e eu tenho uma necessidade. Qual a minha necessidade? De atender 200 mil pessoas e de ter problemas em relação a levar essa pessoa para fora do sistema e trazer. Qual o meu problema? Fazer escolta? Não, eu tenho gente para fazer escolta. O meu problema é até a exposição a risco. A pessoa pode pertencer ao grupo que busca arrebatá-la no meio desse caminho. O que vai acontecer? E as pessoas que estão ali na rua, que nada sabem do que está acontecendo. Essa pessoa, quando levada para uma unidade de saúde, ela muitas vezes gera incômodo nas pessoas que estão ali na fila aguardando para serem atendidas. Então, todo esse conjunto existe. Não podemos fechar os olhos e tampar o sol com a peneira. Qual a solução melhor para isso? Trazer o médico para dentro da unidade. Temos unidades com médicos? Temos. Mas isso é a amplitude tal qual essa disponibilizada pelo sistema? Não. Poxa vida, é a disponibilidade com a necessidade. Então, a parceria está aí, nessa junção tão apropriada daquilo que está querendo se dispor para aquilo que está se precisando alcançar. E aí começamos trabalhando com ele nesse processo de implantação e nesses 2 meses, 2 meses praticamente, em 26 unidades, nós já temos 1.900 atendimentos. Ou seja, um número expressivo. Um número que mostra a necessidade e que mostra a disponibilidade. Não dá para se deixar de considerar que muitas vezes a pessoa que acaba sendo presa pela polícia e fica encarcerada, ela traz lá de fora uma série de problemas. Muitos de saúde, muitas vezes vinculados ao uso de droga, que bagunçou o organismo da pessoa e ela, ali dentro, ela vai deixar de usar e as coisas começam a aparecer. Os problemas começam a aparecer. E aí que esse telesaúde é não uma luz, é um holofote na nossa situação. Então, quando ele falou para mim sobre isso, eu falei, poxa vida, temos surdos, é a fome com a vontade de comer. É a disponibilidade dele em oferecer o serviço e a necessidade minha em que casa com essa questão de ser porteiro e audiência. E está dando muito certo e a gente já deu um cronograma de expansão, porque se em 26 unidades nós temos praticamente 2.000 atendimentos, imagine 182. É melhor nem que o Deus não nos ouça, senão ele vai falar assim, é melhor não deixar, senão a gente vai ter que fazer um serviço só para saco. Mas é uma parceria muito, muito positiva e já está gerando muitos bons frutos e vai gerar muito mais ainda. Secretário, é preciso de dinheiro, não para fazer muitas coisas. Abrir mais unidades, manter a estrutura. Existe essa questão dos novos policiais, então, né? O robusto orçamento deve ser votado, será votado até o fim deste ano, então, né? Para o ano que vem, um orçamento de mais de 340 bilhões de reais. O senhor espera deste orçamento qual parte para a secretaria que o senhor administra? Bom, nesse ano foi 5,7 bilhões, né? Nós temos agora a questão da Polícia Penal. Com a instituição dela, o sistema de remuneração muda. Hoje, o sistema é composto por diversas linhas, o padrão de vencimentos, o regime especial do trabalho policial, os adicionais quinquenais, a sexta parte, e isso muda para subsídio. Até houve um grande questionamento, por que está se escolhendo mudar isso, mudar aquilo? Não está se escolhendo. Existe decisão já pacificada no Supremo que toda vez que houver uma reestruturação da carreira policial, há que se implantar o subsídio. E, nesse caso, não é nem reestruturação, é instituição, ela nem existe. Então, tem que ser dessa forma. E isso está sendo feito e com uma vantagem. A média de aumento salarial, a média, pegando todo o nosso corpo hoje em dia, do salário de hoje e do subsídio, o aumento salarial foi de 23%. Além dos 6% do ano passado, que completaria 29%. O que nenhuma categoria profissional do Estado alcançou. Então, isso é um avanço muito positivo. E isso já está no orçamento do ano que vem. Eu não vi a conta fechada,
Mas com certeza isso já está previsto, já que a gente está com o projeto aqui aguardando tão somente a votação para iniciar o vacácio e, por consequência, a imposição. Então, nessa parte salarial, nós melhoramos bastante e existe essa preocupação não só de modelização, mas de requalificação do servidor. Só que, muitas vezes, a pessoa espera o quê? Um milagre. Não existe milagre de 100, 200, não tem como. Agora, 29%, em média, essa média chegou a 40% no caso do agente de escolta e vigilância penitenciária que não tinha nada incorporado. Isso nós temos que agradecer o trabalho, o esforço e a congruência da Fazenda com a gestão, com o próprio governador, que nos permitiu essa evolução. E isso se destaca em relação aos demais servidores. Agora, em relação ao dinheiro de custeio, de investimento, em relação ao custeio, nós estamos mais tranquilos porque ele é uma evolução natural e os pontos sensíveis da população custodiada são a visita, a assistência à saúde, a alimentação. E a nossa busca permanente em relação à saúde, acabamos de falar agora, esse processo que está se desenvolvendo. Em relação à visita, essa é de terceiro. Em relação à alimentação, a criação de um cardápio único que precisa ser seguido para quê? Para que eu tenha o mesmo tipo de alimento, na mesma quantidade, para o estado inteiro. E isso é o que a gente está buscando de forma permanente, tanto que, neste ano, a gente teve alguns problemas em relação à mudança de lei de licitações, houve alguns descompassos, porque o pessoal estava se adaptando à nova lei. Mas agora isso já se pacificou e como eu falei, essa busca é permanente, porque é um ponto sensível dentro da administração. Agora, em relação à parte de investimentos, nessas questões relacionadas aos reparos das unidades, isso agora as coisas estão mais assentadas e nós estamos progredindo bem mesmo. E a ideia é continuar dessa forma. Primeiro, antes de pensar em construir alguma coisa, é manter bem e funcionando o que tem. Porque construir unidade prisional não é Ctrl+C, Ctrl+V. Hoje a gente está acostumado tudo num clique e pensa que é a mesma coisa. Não, vão ser alguns anos. E o meu problema é para agora. Então, o que nós vamos fazendo? Não só buscando fazer isso, mas também essas reformas que melhoram a habitabilidade serem feitas pela população prisional. Porque eu tenho o trabalho de remissão e tenho a solução. O que está mais barato porque a mão de obra é própria interna. É óbvio, aquilo que não implica em segurança. É evidente, não tenho o que falar. Naquilo que implica em... esqueci a palavra, mas na aparência, tipo pintura, detalhes, isso sem problema nenhum. O que implica em estrutura, não, por questão de segurança. Então, isso me traz facilidade, porque eu tenho a população à mão, aqueles que se voluntariam a tal, me barateia o custo e traz uma habitabilidade melhor para a unidade. Então, esses processos estão todos sendo desenvolvidos em paralelo. Mas, como eu falei, com 200 mil pessoas em 182 unidades, muitas vezes se pega um exemplo de um ponto e acaba se generalizando. Mas a busca é de que a gente alcance o inverso. Essa generalização aconteça nesse sentido de melhorar as condições de habitação dessa população. Renata. Secretário, ainda há pouco o senhor falou da questão da tecnologia na área da saúde. Eu pergunto na questão da segurança. Como usar a tecnologia, como aprimorar essa tecnologia para combater as facções criminosas, o crime organizado, a entrada de novas drogas nos presídios, até cito as drogas K9 da família K, das cetaminas, que entram inclusive hoje em papel. Você borrifa a droga no papel e ela entra como se fosse um livro. O que a Secretaria projeta daqui para o futuro nessa área? Sim. No passado sempre se pensava em alguma coisa relacionada a metal, né? Então eu ponho detector de metal e consigo evitar muita coisa. Só que
o universo foi ampliando. O detector de metal hoje é uma parcela bem pequena da coisa. Então ele continua existindo. Mas uma coisa que nos trouxe bastante... Uma ferramenta muito importante que nos trouxe bastante apoio foi o scanner corporal. A pessoa passa pelo scanner e esse scanner identifica se ela tem alguma coisa anormal pela imagem. E essa coisa anormal vai desde um chip dentro de um celular, dentro de um chinelo de borracha, até o droga no corpo, inclusive dentro do corpo. Porque, invariavelmente, mais ou menos uns 10 casos por final de semana, eu tenho pessoas trazendo droga para dentro do presídio, embaladas e inseridas no próprio corpo. E isso aparece no scanner. Aí essa pessoa acaba sendo conduzida presa em flagrante para o distrito policial. Muitas entregam voluntariamente e as que não entregam voluntariamente são conduzidas ao hospital para que seja feita a retirada. Muitas pessoas engolem invólucros de entorpecente. Engolem. Na visita. Também já aconteceu, mas a grande parte é do pessoal que trabalha fora durante o dia. Semiaberta. E aí volta. Ou ainda com o celular. Ele engole o celular, aí quando ele chega, ele regurgita e aí vai usar aquele celular. Então o scanner tem ajudado muito. Até a droga, o K9, o K4, eles muitas vezes são borrifados no papel, são cortados em tiras e colocados na barra da blusa, na barra da calça, na barra da roupa. E aparece no scanner. Por quê? Aquele tecido dá uma consistência, dá um tipo de imagem. Agora, aquela barra dá outro tipo de imagem que nos permite enxergar. Então, resumindo, isso tem sido muito positivo, tem funcionado muito bem e é uma ferramenta de trabalho permanente. Os bloqueadores de celulares, nós temos bloqueadores em parte das unidades, não temos em todas. Primeiro, óbvio, né? Limitação. Se o orçamento fosse livre, tinha tudo em todo lugar. Se o orçamento fosse livre, eu tinha uma rede hoteleira e todas elas com bloqueador, eu não teria problema de nada. Mas não é o fato. Nós temos que ter o pé no chão. O volume de bloqueadores, ele existe, e nessas unidades em que estão os bloqueadores, vão para lá as pessoas que têm forte vínculo, ou médio vínculo, ou pequeno vínculo com quadrilhas. Por quê? A preocupação, óbvio, de interesse de segurança, é do uso do aparelho? Sim. Agora, em grau de importância, qual que é a maior? Onde a pessoa tem algum grau de influência fora ou de fora para dentro. Não é a pessoa que está conversando com a família, é a pessoa que está maquinando alguma coisa. E, evidentemente, nessas unidades vão ser colocadas essas pessoas. Agora, existe planos de aumentar isso? Existe planos de aumentar em todos os flancos a questão estrutural e de segurança, evidentemente. Mas existe uma escala de prioridades. E é isso que a gente está seguindo ao longo do tempo. E essa escala não cabe nem a questão de discussão agora, porque ela tem uma série de implicações também de segurança. Secretário, só um instantinho, por favor, João. Só vou fazer aqui umas aspas para que a gente possa... Temos aí uns 7 minutos ainda aqui de programa, está quase no finalzinho, mas a gente não pode deixar de tocar num assunto muito importante com o senhor. O senhor esteve aqui na Assembleia Legislativa, inclusive participou de uma homenagem aqui na Assembleia Legislativa. A gente vai conferir primeiro, antes de colocarmos essa situação, uma entrevista que o senhor concedeu à nossa equipe de reportagem aqui da TV Alesp. Daqui a pouquinho a gente volta aqui para o nosso bate-papo. Por favor, convido o senhor a acompanhar. Certo. Os alemães são um dos povos que contribuiu para a formação do povo brasileiro. Pessoalmente, mais ainda, eu sou fruto dessa história. Meus avós são alemães
da outra parte, do lado da minha mãe, italianos, e essa junção é que acabou permitindo que eu chegasse até aqui. Então, como eu disse, é um registro de uma história de um povo formando a cultura brasileira. Pois é, esse trecho foi uma homenagem aos 200 anos da imigração alemã aqui no Brasil. Marcelo Streitfinger, me corrija, ele já nos bastidores ele falou, mas eu não consegui decorar aqui como que é. A gente fala popularmente Streitfinger, mas Sim. tem um... É um... Sotaque. O sotaque? Streitfinger. Streitfinger. Agora, o Streitfinger, de fato, é mais alemão, mais italiano, porque o senhor também tem uma descendência italiana, ou de fato é bem brasileiro mesmo? Eu acho que eu sou bem brasileiro mesmo. O que é o brasileiro? É a junção de tudo. Na verdade, os nativos brasileiros, se a gente for remontar a pré-história, também não estavam aqui. Então, no final das contas, o que é o brasileiro? É essa mistura harmoniosa de todos. De latinos, de europeus, de orientais. E vim eu da junção de alemães com italianos. Agora, essa junção aconteceu aonde? No Brasil. Produzindo o quê? Um brasileiro que tem a sua história, assim como todos os demais, mas no final das contas, fruto desse mix de culturas, de povos, de costumes, e que, no final das contas, é o brasileiro. Agora, João, a gente está diante aqui de um homem extremamente responsável pela segurança também, não é, no sistema prisional, no nosso estado. Estamos diante de um homem sério, muito sério, mas ao mesmo tempo me parece, você como jornalista que tem coberto também aqui a Assembleia Legislativa, estamos diante de um homem também que pode trazer muita cultura, muito lazer. O que você acha? Uma pergunta direcionada a esse respeito a ele? Não, com certeza. Eu queria, falando um pouco dessa parte da sua vida pessoal, eu fiquei curioso sobre a sua formação. Como que veio a vontade de ir para o Centro de Altos Estudos da Segurança Pública da Polícia Militar, e fala um pouco da formação que você teve em Ciências Policiais até chegar onde você está hoje. Eu era um rapaz que fazia colegial, que pensava em fazer medicina. E a medicina estava distante em vista de que as universidades públicas têm uma disputa absurda e a impossibilidade de pagar uma universidade particular fez com que eu pensasse em estar na área, mas não diretamente na medicina. E para isso eu prestei biologia e não medicina. E fui aprovado na medicina, em biologia na USP. Só que, enquanto eu me preparava, no colegial, teve um rapaz que foi fazer divulgação sobre a Academia do Barro Branco. E contou sobre a profissão e aquilo chamou minha atenção. E de uma forma inesperada, porque eu não conhecia absolutamente nada disso. Bom, resumindo, eu prestei para biologia na USP e prestei para a Academia do Barro Branco. A Academia do Barro Branco saiu antes. Fui para lá e aí saiu a resposta de biologia. E eu falei, e agora? Bom, fiquei. Não sei como seria como biólogo, mas sou muito feliz na profissão que abracei. Porque as polícias, no sentido geral, elas congregam pessoas tradicionais, pessoas de bem, pessoas do bem, como várias outras profissões. Estou falando da minha porque eu estou lá. E isso me conforta o espírito. Só que não dá para ser policial sem estudar. Senão a chance de fazer alguma coisa errada é grande. Ainda mais num mundo tão garantista. Então, nisso fui fazer direito, enquanto já formado na Academia do Barro Branco. Fui fazer direito, mas eu pensei, poxa, como policial militar, especialmente como oficial, eu não tenho que entender só de direito, porque a academia me dá uma carga de direito muito boa e suficiente para eu poder desenvolver minhas atividades. Mas eu também sou um administrador público. E eu estava lá mesmo, né? Já prestei para administração e fiquei lá mesmo. Já que... Mackenzie. Já emendei a administração. Terminei a administração. Só que é necessário, para que a gente possa ser oficial superior, ter o mestrado em Ciências Policiais. E dos oficiais superiores, é necessário, para que chegar a coronel, ter o doutorado.
Isso é que fez com que eu buscasse a progressão funcional. O pacote de direitos e deveres, né, que aumenta, mas que tem para que ele seja aumentado, tem que ter um arcabouço que o acompanhe de conhecimentos. E esse arcabouço quem deu foi o Centro de Altos Estudos. Agora, trabalhei muito tempo na parte de correição. Por isso, depois também fui buscar a nova nomenclatura moderna sobre a mesma atividade de correção, que é o compliance. Não deixa de ser isso. É óbvio, a evolução não só nos métodos, mas também na nomenclatura. E como eu estava trabalhando na área de direito penal militar, já que eu fazia a correição, eu fazia os inquéritos e as sindicâncias da Polícia Militar, especialmente da área de choque, não da Polícia Militar no geral. Eu tinha que buscar a especialização, por isso que o Ministério Público me acolheu, me oferecendo especialização em direito penal. E esse foi o conjunto da minha obra. Só que direito penal militar é uma área que pouca gente escrevia. Aí teve um rapaz, colega de trabalho meu, com quem eu dividi a matéria na Academia do Barro Branco, falou, poxa, vamos fazer uma obra sobre isso? Na hora eu achei muita coisa, mas a gente vai se acostumando com a ideia e no final das contas acabou saindo um livro de direito penal militar. Hoje esse rapaz é promotor de Justiça Militar Federal e trabalha em Brasília. Então, resumindo, essa foi a sequência de atos e fatos que me trouxeram até aqui e olho para trás com muita felicidade. Tudo que devo aos meus pais, tudo que tenho, devo à Polícia Militar. Até o fato de ter chegado aqui na condição de secretário. Foi por causa dessa experiência proporcionada pela Polícia Militar é que acabei sendo chamado para essa nova missão. Secretário, então, de médico, de biólogo, bacharel em Direito, um advogado. E o doutor, ele faz exatamente isso, né? Ele prescreve. Então, se a gente puder amarrar todo esse nosso bate-papo aqui, o senhor tem prescrito diversas situações e, como mencionamos lá no início do nosso bate-papo, há 1 hora, quando o Conexão Paulista começou, o senhor traz uma receita, talvez, nos livros, e é isso, humanizando as pessoas que estão encarceradas. Elas têm o direito de olhar para trás e, de alguma forma, mudar o caminho. Eu quero muito agradecer, Dank, grazie, obrigado, do jeito que o senhor quiser falar. Grazie. Grazie. Agora, nesse sentido, secretário, eu gostaria de uma fala do senhor para a nossa população, os cidadão e cidadã paulistas que estão acompanhando, que acompanharam o senhor durante a exibição do Conexão Paulista. Os nossos cidadãos, muitas vezes, carentes dessa receita, de que elas possam ser acolhidas, pessoas acolhidas, né, que estão aí pelas ruas do nosso estado, dos nossos municípios. Por favor, uma palavra a cada um desses telespectadores. Sim. A todos que nos assistem, o nosso trabalho é a busca incansável de fazer com que aquela pessoa que está custodiada, que está presa, tenha um futuro diferente, um futuro de bem. Essa é a nossa missão. Mas nunca abrindo mão da segurança. Primeiro do nosso corpo funcional, que tem que estar seguro para poder atuar. E, obviamente, e não poderia ser diferente, da sociedade paulista, que espera que as pessoas que foram segregadas pela justiça cumpram a sua pena de forma digna e saiam dali melhores do que entraram. Essa busca vai ser permanente. E como eu estou falando de ser humano, ela não acaba nunca. Ela se renova, se reafirma e se reaviva a cada instante. É isso. Muito obrigado, secretário Marcelo Streitfinger. Agradecemos demais a presença, este momento de bate-papo aqui no Conexão Paulista. Seja sempre muito bem-vindo à Rede Alesp. Muito obrigado. Reitero o meu agradecimento e a oportunidade de falar um pouco com a população paulista sobre um sistema que sabe-se que ele existe, mas muito pouco se conhece dele. Obrigado.
João, muito obrigado pela sua participação também. Seja sempre muito bem-vindo à nossa conexão. Eu que agradeço. Obrigado, secretário. Obrigado, Renata. Obrigado, Arthur. Vamos lá. Nós esperando novos convites aí aparecer mais. Seja sempre bem-vindo. Renata Pirobelli, que bom. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Foi uma conexão de enorme aprendizado, de muito conteúdo sobre a sua área. E a você, cidadã paulistas, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Você já sabe, toda quinta-feira às 9h você confere uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Muito obrigado, a gente se encontra na próxima edição. Permaneça na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.